Fala, meus queridos, aqui quem fala é André Aro, mais uma vez começando o quadro de análise gráfica Bitcoin mais 5, análise gráfica semanal, onde eu vou analisar o Bitcoin mais 5 altcoins, entre elas Ethereum, Polkadot, Uniswap, CHZ, o token da Chilis, que faz tempo aqui, eu acho que é a primeira vez que vou analisar, e AXS do Axie Infinity, que ganhou votação ontem no meu Instagram. Então bora começar a análise gráfica para a gente entender. Estou gravando agora na segunda-feira à noite, após o fechamento gráfico diário, para ter uma informação mais atualizada aí para vocês. Então bora lá, bora compartilhar a tela. E antes disso, entender o que está rolando no mercado, antes de começar a analisar de fato. Sexta-feira nós tivemos o pronunciamento do Jerome Powell, que foi o presidente do Fed, falando que eles vão manter a política de aumento de taxa de juros para voltar a inflação por lá. E com isso os mercados corrigiram, principalmente no final da semana passada. A gente pode ver que o Bitcoin no gráfico semanal fechou em grande queda, abaixo, já estava abaixo das médias de 200 e fechou em direção às médias de... Na média não, na verdade região dos 20 mil dólares. Quem viu a análise da semana passada viu que a gente estava com um padrão do Bitcoin de bandeira de baixa no gráfico diário e na verdade de 4 horas, e foi o que aconteceu. A gente tinha perdido uma cunha do Bitcoin, então a gente viu que semanal não fechou nada legal e a gente perdeu uma cunha numa semana. Realizamos aqui, tivemos um prejuízo e na semana começamos com esse padrão que perdemos na sexta-feira. A semana ficou lateral, aguardando os cursos do Jerome Powell, e na sexta-feira, quando ele informou que vai ter uma política monetária mais forte, continuando o aumento de taxa de juros, a gente viu caindo aqui, chegando próximo da região do suporte, chegamos aqui até abaixo dos 20 mil. Região do suporte 20 mil até os 18 mais ou menos, que seria o fundo que a gente formou. E nada impede agora de a gente ficar lateral por um tempo aqui. Tem mais dados para sair da economia, mas o que importa é que graficamente estamos numa região de suporte. Falando do Bitcoin, nesse momento ele acabou de fechar o gráfico diário, agora há pouco, um pouco acima dos 20 mil. Interessante, estamos mantendo a região do suporte. No fechamento do diário, o nosso fundo seria aqui em 18.900, ou seja, região de 19 mil. É uma zona, pessoal, não é uma região exata. Então, o Bitcoin nessa região aqui, região de suporte para o Bitcoin no momento. Gráfico de 4 horas, não temos muita coisa. Tivemos sim, na semana passada, como perdemos, no caso, a bandeira de baixa. E aí sim, o Bitcoin corrigindo e pode naturalmente testar. Nesse momento, cautela, não tem muita coisa. Bitcoin pode andar de lado por alguns dias para a gente ter uma definição do mercado, e com isso todo o mercado sangra também. Então vamos dar uma olhada para o Ethereum. O Ethereum, primeiro eu vou olhar no Ethereum no par Bitcoin. No par Bitcoin para a gente dar uma olhada como que o Ethereum está performando frente ao Bitcoin. E no gráfico semanal, primeiro vamos olhar aqui, o Ethereum até que fez uma semana de queda, então o Ethereum acabou performando pior que o Bitcoin. Aqui a gente pode ver no fechamento do semanal, não foi bonito também do Ethereum. A gente pode ver que o Ethereum no par Bitcoin não foi nada legal, mas na segunda-feira foi positivo, o mercado aí recuperou um pouco das quedas que teve de sexta aí no final de semana. No gráfico diário, o Ethereum no par Bitcoin, a gente viu que ele veio aqui corrigindo agora um pouco, e a segunda-feira foi positiva. Então o Ethereum, sexta-feira, junto com todo o mercado, veio para baixo. Só que Ethereum tem o ponto do demerge, está se aproximando. Pode ser, a gente vê nas últimas semanas, né, que o Ethereum veio performando melhor que o Bitcoin. Ele veio performando melhor por causa da atualização do demerge. Então, quanto mais próximo a gente chegar, deve estar prevista para dia 15 de setembro, muita especulação vai ter. Então o Ethereum no par Bitcoin, a gente consegue ver aqui no gráfico diário, ele segue positivo acima das médias de 200, 4 horas, ele está exatamente nas médias de 200. Então Ethereum segue interessante no par Bitcoin, mas vamos olhar Ethereum no par dólar, tem aqui mais fácil. Nesse momento 1.500 e pouco, o Ethereum, se a gente for olhar, perdeu também uma bandeira de baixa e veio no gráfico de 4 horas. Foi essa bandeira que foi perdida do Bitcoin, do Ethereum, todo o mercado cripto na sexta-feira. E o que a gente pode ver nesse momento é o Ethereum tentando se recuperar numa região de suporte e podendo testar, que é muito provável essa região aqui de esse fundo, ou principalmente a região de 1.300 dólares. Então, compras para hold do Ethereum, caso ele perca, não consiga romper essa resistência de 1.500 e pouco, seria na verdade aqui, né, 1.600, se ele não conseguir romper para continuar
a sua alta, eu vejo o Ethereum corrigindo com todo o mercado, se o Bitcoin vier para baixo, e pode testar novamente essa região de $1.300. Compras para hold apenas, não temos nada aqui no gráfico que indique um trade. Temos resistências no gráfico de 4 horas, no par dólar. Então o Ethereum nesse momento está performando até, talvez nas últimas semanas, melhor que o Bitcoin, mas no momento de cautela, cuidado para ver se ela rompe ou não essas resistências. Aí tem média de 200, ou seja, vejo um cenário mais conturbado para o Ethereum para continuar o movimento de alta. Acredito que sim, com o Bitcoin pode lateralizar e ficar testando esse fundo aí da região dos 20 mil a 18 mil dólares, e o Ethereum vai se comportando aí. Enquanto o Bitcoin estiver positivo acima dos 20 mil, pode ser que ele tenha aí uma performance interessante. Polkadot, vamos olhar Polkadot nesse momento, ela também perdeu na semana passada, na sexta-feira, assim como todo o mercado cripto, veio para baixo recuperando já agora na segunda-feira. Então vem mostrando interessante no próprio final de semana, a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, ela perdeu, veio segurando aqui no gráfico de 4 horas, no sábado já fez, na verdade no domingo para hoje, foi fazendo um movimento melhor, e vem Polkadot um pouco mais positiva, mas ainda vejo longe das médias. Eu não vejo nada de trade em Polkadot. Se for olhar no gráfico diário, a gente vê que ela está numa região de compra para hold, aqui muito próximo, 6,80. Nesse momento 7,25, já recuperou um pouco. Mas aqui para baixo, eu até tinha falado em uma live que eu estava olhando somente compra para hold de Polkadot. Não vejo trade nesse momento. Acho que tem muita coisa, gráfico de 4 horas, tem as médias pela frente, para ficar acima dos 8 dólares e aí sim buscar realmente no gráfico diário. Então, enquanto o Polkadot não passar no gráfico de 4 horas, essa região de 8,20, mais ou menos, eu não vejo nada de oportunidade, a não ser se ela perder o fundo, perder um suporte, compras para hold ou short, caso ela perca um suporte aí interessante. Nada em Polkadot, muita gente tem para hold, então o que eu falo é, trade não temos muita coisa, para hold, ótima região para ir comprando aos poucos. A gente viu que no mínimo que ela chegou nessa queda foi a região de 6 dólares. Ou seja, qualquer coisa abaixo aqui de 7 dólares eu acho que já é um ponto bem interessante de compra, pensando aí para médio e longo prazo. Beleza? E a nossa próxima, Uniswap, vamos olhar ela aqui no gráfico diário que está corrigindo, né? Desde que não conseguiu, ou seja, eu estou analisando ela já há algumas semanas. Uniswap, ela vinha aqui numa alta desde que ela formou um fundo, formou uma LTE, essa linha de tendência de alta, chegou nas médias de 200 do gráfico diário, não conseguiu romper, perdeu a LTA, perdeu as médias de 200 e veio para baixo com todo o mercado cripto, chegando, estava ali 9 dólares e chegou nesse suporte, que seria esse topo anterior, região de 5,70. Então quem conseguiu comprar, boa zona de compra, outra zona de compra seria qualquer coisa abaixo aqui de 5,70, eu já vejo que seria uma boa zona de compra para Uni. Uni, ótimo token, é a maior corretora descentralizada, pode ser que eles dividam vamos falar, as taxas aí dentro do protocolo com os holders do projeto. Isso aí está para entrar em votação, tem muita especulação, por enquanto nada concreto, mas sim, pensando em projeto dentro do nicho de DeFi, Uniswap para mim é o meu favorito, gosto de utilizar e vejo que pode ser interessante por tudo isso que está propondo. Então, Uniswap, bom projeto para hold, nesse momento não vejo trade, a gente teria que formar um padrão aqui, quem sabe no gráfico de 4 horas, a gente também tem as médias depois pela frente no gráfico de 4 horas, então nesse momento, região conturbada, assim como a Ethereum tiver uma região mais conturbada para a subida do token, seria apenas compras para hold e levar. Imagina que você comprasse ontem aqui nessa região, se ele passar das médias já faz mais de 40%. Chegar no topo que fez anterior 60%, 67% na verdade. Então, sim, eu vejo com bons olhos Uniswap, mas não vejo trade. Beleza? A gente pode ver talvez uma LTB, uma linha de tendência de baixa aqui, e sim, a gente poderia pensar em alguma coisa, mas vejo uma região muito conturbada, não faria trade aqui. E vou olhar CHZ é o token da Chiles. Então, se eu olhar primeiro no par Bitcoin, CHZ no par Bitcoin, vamos dar uma olhada primeiro, depois a gente olha no par dólar.
que muita gente tem trade aberto. A gente pode ver que ela vem, deixa eu colocar no gráfico diário aqui, CHZ, no gráfico diário de julho aí, ela vem performando muito bem perante ao Bitcoin, e aqui podemos ver talvez uma LTB no gráfico diário aqui para CHZ. Se a gente jogar no 4 horas, a gente pode ajustar essa LTB. E CHZ, o token da Chiles, é da empresa que tem os sócios.com, os fans tokens, ou seja, um ano de Copa do Mundo eles devem fazer alguma parceria, então tem muita especulação que eles vão realizar eventos com a Copa. Então é um token que pode sim ter potencial para os próximos meses, um upside bem interessante. A gente pode ver talvez esse padrão aqui, até mesmo de um triângulo aqui no par Bitcoin. Lembrando, estou analisando primeiro o par Bitcoin, positivo no diário, positivo no 4 horas, e a gente pode ver alguma coisa que pode puxar uma alta, inclusive no par dólar. Ficar de olho nesse movimento, talvez um triângulo aqui, né? Começando e podendo afunilar aqui, se romper, vejo como interessante. Então, CHZ no par dólar agora, olha, é interessante aqui, a gente pode ver que no 4 horas ela estaria rompendo uma LTB, aqui no fechamento do diário, e agora pode ser que faça um reteste. Mesma coisa, um triângulo aqui, tanto no par Bitcoin como no par dólar, em tendência de alta no 4 horas, no gráfico diário também em tendência de alta, com as médias de 200 chegando aqui. Pode ser interessante, pode ser que a gente tenha que ajustar também o nosso gráfico aqui. Então, vamos deixar rolar por enquanto, pode ser que a gente tenha que dar um ajuste, e vamos ver como vai ser a evolução. CHZ, pode ser que a gente tenha algum trade, alguma coisa. Nesse momento, segue interessante para hold, pensando nesses eventos que eu já comentei com vocês. Então, ou rompimento aqui, aí sim, a gente poderia, inclusive, vou colocar um alerta aqui no gráfico, vou até colocar numa hora para ficar de olho, que numa hora ela teria que romper essas duas médias de 200 para entrar nesse trade. Então, vou ficar de olho nesse padrão, vou deixar um alerta aqui de rompimento, e caso rompa, posso pensar no trade. Aí o campeonato que a gente está participando, para quem é do grupo VIP, sabe que eu estou falando do campeonato que a gente está participando. Então, se você aí está no VIP, fica de olho nisso aqui, pode ser interessante. Claro que tem muita gente pensando aí para hold. O trade, inclusive, que nós temos no VIP era pensando em hold de Chiles, spot, não era com alavancagem. Mas para o campeonato, pode ser que dê uma brincadeira aqui no gráfico de 1 hora. Beleza? Então, vamos fechar a nossa análise com ela, a moeda do Axie Infinity, AXS, que lembrando, antes de eu analisar ela aqui, de colocar ela no gráfico... colocar no gráfico diário, deixa eu arrumar aqui. Nós teremos um evento em setembro lá em Barcelona, onde eles vão ter o campeonato de Axie Infinity. Pode ser que eles é um evento presencial e pode ser que eles falem sobre novidades aí. Lembrando que fiz até um vídeo sobre o Axie Infinity. Eles têm uma tesouraria muito grande com mais aí de 400, 500 milhões de dólares. Ou seja, eles têm dinheiro para investir na parte de desenvolvedores. Eles estão desenvolvendo um metaverso. Só que eles têm entregáveis para 2022. Por mais que seja um ano difícil, se tiver ataque, sofrer um ataque na rede e tudo mais, mas eles precisam entregar. Inclusive versões do Axie Infinity, novas versões de jogo, queimas de SLP. Isso pode ser que eles anunciem, inclusive, essa parte de metaverso. E olhando no gráfico diário, a gente está numa zona de consolidação, região de suporte. Seria essa região de 12, quase 13 dólares aqui, 12,80 mais ou menos. O nosso fundo, se perder, a gente pode testar essa região de 10. Então, não vejo nada além de compras para hold. Axie Infinity é um projeto que a gente tem que manter quem tem o token, recomendo fazer o staking, por que não deixar parado e fazendo o stake você vai ganhando mais. E recomendo que vocês fiquem de olho nesse evento. Isso pode dizer se eles vão conseguir entregar ou não, ou se vão atrasar, se faz sentido ou não você manter esse projeto para hold. Beleza? Mas não vejo nada para trade, a gente está numa região, posso olhar até no gráfico semanal aqui, a gente pode chegar nos topos anteriores, seria a região de 9 e talvez até para cá, puxar isso para cá. A gente estaria falando 9,50, topos anteriores do gráfico semanal ou do gráfico diário, talvez um pouco para cima, 10 dólares, que eu acho que era essa região. Então, aqui não vejo nada em Axie Infinity a não ser comprar para hold, beleza? Então, pessoal, era isso. Deixa eu mudar a câmera aqui. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma análise rápida, para vocês não perderem muito tempo.
irem direto. Semana que vem vou colocar em votação novamente para a gente analisar as altcoins junto com o Bitcoin. Bitcoin mais 5, vocês vão escolher. E é isso. Não vejo muita coisa, um cenário ainda muito instável. O Bitcoin se manter o suporte dos 20 mil dólares, ótimo, o mercado pode ir recuperando aos poucos. Se perder, vai arrastar todo o mercado e sim, não descartem, pode ser até improvável agora, pode ser, mas é um cenário que a gente não pode descartar. Tenha caixa, aproveite. Tamo junto, pessoal, já aproveite. Deixa o like aqui para ajudar o canal, siga o perfil. E é isso aí, pessoal. Já siga no Instagram, André Aro, para votação das altcoins da próxima semana. Tamo junto, grande abraço e aproveite a análise gráfica.